Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos lessem comigo o tema geral das nossas reuniões de domingo. Vamos ler juntos lá? É o tema geral. É Gálatas da lei. Vamos lá, vamos ler juntos. Gálatas da lei para Cristo. Mais uma vez, Gálatas da lei para Cristo. Agora podemos ler o tema de hoje. Nosso alvo, andar no Espírito. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gálatas capítulo 6, para nós lermos esses versículos. Vamos ler juntos esses versículos, por favor. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse é o texto que nós vamos ver hoje. Então, para nós entrarmos bem nesse texto, eu convido os irmãos a orarem sobre esses versículos, o 7 e o 8. Vamos fazer pequenos grupos, pode ficar em pé, pode se virar um para o outro. Vamos orar. Não é só repetir, mas é você orar em cima dessas palavras. Amém? Então, essas palavras devem transmitir um sentimento para você e você deve colocar isso em oração diante do Senhor. E depois nós vamos começar a compartilhar. Não tenham pressa, podem desfrutar bastante. Versículos 7 e 8. Vamos fazer pequenos grupos, então? Pode mesclar irmãos novos com irmãos mais antigos, tá? Para ajudar os irmãos mais novos também. Amém.
Aleluia. Esse momento da palavra, irmãos, é um momento bastante importante para todos nós. Cada momento da reunião é importante e cada momento da reunião nós devemos nos voltar ao nosso espírito. Nós não estamos aqui para fazer nada fora do espírito. Nossa vida toda deve ser no espírito. Especialmente nas reuniões da igreja, cada momento, cada atitude nossa deve ser algo do espírito. Então, nesse momento da palavra, irmãos, nós precisamos ter um coração correto, um coração voltado para o Senhor, um coração que se desarma, um coração que se abre para o Senhor. E eu queria ler Tiago, capítulo 1, versículo 21, para nos ajudar também nessa questão. Tiago 1, 21 diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, Deus deixou para nós algo que tem poder, algo que tem força para salvar a nossa alma. E o que Ele deixou para nós é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E eu pergunto para você, a sua alma precisa ser salva ou não? Alguma alma aqui não precisa ser salva? Está tudo bem com a sua alma? Está bem equilibradinha? Está cheia da vontade de Deus? Está cheia do sentimento de Deus? Está cheia dos pensamentos de Deus já? Não? Então a sua alma e a minha alma precisam de salvação. E para que essa salvação chegue para nós, nós precisamos abrir nosso coração, tirar toda a impureza, todo o acúmulo de maldade e receber com mansidão a palavra que é semeada em nós. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queremos nos enganar? Tem algum valor nos enganar? Eu ouvi a palavra, está tudo certo. Não, esse é um passo. Próximo passo é praticar. Eu sempre me lembro de João 13, 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, saber as coisas é um passo, mas para ser bem-aventurado, temos que praticar. Amém, irmãos? Então, nós estamos vendo e estamos nas últimas reuniões em que estamos compartilhando aqui o livro de Gálatas, estamos chegando no fim. Nós já abordamos praticamente todo o livro, mas estamos destacando alguns pontos para que nós recebamos o benefício de revisar a palavra e de que a palavra possa penetrar em nosso coração, que a palavra seja bem acolhida em nosso interior, para que possamos praticar a palavra do Senhor. Que o nosso viver, amém? O nosso viver esteja pautado na palavra do Senhor. Gálatas, como nós lemos aqui o tema geral, irmãos, da lei para Cristo. A lei veio para um propósito temporário. A lei foi estabelecida por Deus, sim, mas todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. A lei e os profetas já falavam a respeito da vinda do Senhor Jesus. Os judeus que não entenderam que Jesus era o Cristo e que agora a lei, o princípio da lei passou e que nós devemos viver em Cristo, eles até mesmo falavam que aqueles que seguiam o Senhor Jesus apostataram de Moisés e dos profetas. Apostatar é o quê?
Apostatar é se desviar. Apostatar é abandonar. É você ir para outro caminho, abandonar aquele caminho e ir para outro caminho. Irmãos, os irmãos no início da igreja, os discípulos, os apóstolos, Paulo não apostatou. Paulo acompanhou. Estou falando de Paulo aqui, mas todos aqueles que receberam o Senhor e viveram a vida da igreja desde o início, acompanharam aquilo que Deus prometera. Não é uma apostasia, irmãos, é subir o degrau. O Senhor deu algo mais, que já estava prometido, que já estava predito nas Escrituras. E agora chegou o momento. Agora chegou a hora de elevar o nível. Agora nós passamos da lei para Cristo. Aleluia! Irmãos, eu temo que essa questão não é só um problema dos Gálatas. Às vezes essa questão também é nosso problema. Então, nós estamos aqui compartilhando esse livro de Gálatas para que nós também possamos resolver esse problema. Não ficarmos tentando nos reformar, tentando nos melhorar através de mandamentos exteriores, de leis exteriores, mas nós hoje temos o Cristo que habita em nós. E isso é que está revelado no livro de Gálatas. Esse é o propósito de Deus. Irmãos, quanto tempo Deus esperou para que pudesse colocar Cristo em nós? Quanto tempo o homem não estava habilitado para isso? Mas agora, por meio da obra de Cristo, o Espírito pode habitar no homem. É uma subida de nível ou não? É uma tremenda subida de nível. Irmãos, nós estamos num nível muito mais elevado do que aqueles do passado. E não podemos voltar para as coisas do passado. Então, no capítulo 1 de Gálatas, Paulo revela o seguinte, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Irmãos, o Senhor quer revelar seu Filho em nós. Amém. O Filho está em você? Amém. O Filho entrou em você? Amém. Cristo está em você? Amém. E Ele quer ser revelado em você. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Final do 19 fala: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, pelo que nós devemos viver hoje? Cristo deve viver em nós. Cristo vive em mim. Viver pela fé do Filho de Deus. O Filho de Deus amou você. O Filho de Deus me amou. O Filho de Deus amou a igreja e se entregou por ela. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você, para que hoje você possa dizer: Cristo vive em mim. Vamos falar: Cristo vive em mim. Que grande coisa, né, irmãos? É mais elevado do que seguir a lei? É mais elevado ou não? É muito melhor ou não? Irmãos, não vamos ficar patinando nas coisas antigas. Vamos avançar. Vamos prosseguir. Capítulo 3, ele fala do Espírito. Versículo 14. Vamos ler juntos? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. O Espírito.
a bênção foi prometida para Abraão antes mesmo de chegar a lei. Antes mesmo da lei ser dada, a bênção foi prometida para Abraão. E a bênção chegou. O que é a bênção, irmãos? O que é a bênção? O Espírito. Irmãos, olha, nós vimos aqui, eu não sei se você realmente prestou atenção em todas as mensagens, mas nós vimos mensagens falando da história do Espírito. Você prestou atenção na história do Espírito? O Espírito lá em Gênesis, capítulo 1, é o Espírito de Deus. E o Espírito estava fazendo o que no versículo 2 fala? Pairava. Irmãos, era o Espírito que pairava. Mas nós avançamos. Quando chega em João 20, o que acontece, irmãos? Quando chega em João 20, no dia em que o Senhor ressuscitou, no dia em que o Senhor entrou naquela casa que estava fechada, irmãos, o Senhor como Espírito não tem limitação. Como outro Consolador, como o Espírito da realidade, não tem limitação. Ele pode estar em todo lugar, em todo tempo. Você pode trancar as portas, você pode fechar seu quarto, você pode se trancar num cofre. Mas o Espírito te alcança ali. E os discípulos estavam medrosos. Mas o Senhor falou uma palavra para eles. Primeira palavra, paz. Paz, turminha. Turminha. Paz, paz seja convosco. Eu estou aqui. Irmãos, o Senhor está aqui? Amém. A paz é conosco. Amém. E aí o Senhor falou para eles assim: recebei o Espírito Santo. E a partir daí, esse é um marco na história do universo. Esse é um momento de tremenda importância, porque foi nesse momento que o homem passou a ter Deus habitando em seu espírito. Tem coisas importantes na história. O homem foi para a lua, mas a lua não entrou no homem. Irmãos, o dono do universo todo entrou em você. O Criador entrou em você, com todas as suas riquezas, com toda a história que nós vimos que o Espírito agregou para ser todo suficiente para você e para mim. Para ser tudo o que você necessita, Ele pode suprir você. E hoje, não é só o Espírito que paira, mas é o Espírito que habita. Você tem essa experiência? Cristo veio habitar em você? O Espírito habita em você? Irmãos, é uma subida de nível ou não? Elevou ou não? Então não houve uma apostasia, houve um prosseguimento. É para cima, é para frente. Irmãos, nós estamos indo para frente. Nós não podemos voltar para trás. Por isso, precisamos valorizar a palavra do Senhor. Capítulo 4 também fala a respeito do Espírito, dos nascidos do Espírito, os nascidos da carne. Capítulo 5, nós também vemos aqui, tem os frutos do Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito, né? A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Irmãos, de fato, não há neutralidade. Não há. Onde você está? Onde você está? Nesse momento, onde você está? No Espírito ou na carne? Se está no Espírito, não está na carne. Se você está na carne, não está no Espírito. Certo? Não há
Não há muristas nessa situação. Não há aqueles que podem ficar em cima do muro. Não tem. Irmãos, ou estamos no Espírito, ou estamos na carne. Carne e Espírito não se coordenam. Amém? Não se cooperam. Por isso, nós queremos ser aqueles que vivem no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, estamos aqui para falar desse pequeno trecho da palavra, à luz de todas as mensagens que nós já vimos. Então, nós podemos falar um pouco para nos ajudar, para nos situar dentro desse livro. O que você quer agora? O que nós queremos agora? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso posicionamento? Então o versículo 7 fala assim, vamos ler junto? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por que fala aqui de Deus não se zomba? Claro, ninguém pode zombar de Deus, né? Mas eu sinto aqui que depois que Paulo falou tudo isso, irmãos, depois que Paulo mostrou a questão do Espírito, nós ainda vamos escolher nos aperfeiçoar na carne? Nós ainda vamos escolher reformar? Ou viver numa aparência, ser como os Gálatas, insensatos? Fascinados por alguma outra coisa além do Espírito? Então eu entendo, e acho que esse é o sentimento, não zombe de Deus. Ele preparou algo tão especial para você. Amém? Amém? Irmãos, o Espírito, eu não sei se vocês vão entender sem problemas isso que eu vou falar. O Espírito foi preparado para esse momento que eu falei para vocês, para entrar em nós, habitar em nós e ser tudo para nós. Amém. Você valoriza? Amém. Você dá valor para tudo isso que Deus fez? Então, não vamos zombar de Deus. Está dando para entender qual que é o sentimento? Não vamos zombar de Deus. Não vamos desprezar. Não vamos menosprezar tudo isso que está revelado aqui. Tudo isso que está mostrado aqui para ser Cristo ser a nossa vida. Para nós termos um viver no Espírito. Irmãos, não vamos zombar de Deus. Ah, não preciso do Espírito. Você precisa? Eu preciso. Tu és o que necessitamos. Senhor, não quero lançar mão de qualquer outro recurso. A minha vida cristã deve ser uma vida no Espírito. Não quero levar minha vida cristã com de qualquer outra maneira, de qualquer outra forma. Não há. Isso é zombar de Deus. Por isso de Deus não se zomba. Não vos enganeis. Irmãos, muitos são enganados. Muitos podem pensar que está tudo bem, se eu fizer o bem está certo, se eu fizer as coisas certas está tudo bem, ninguém vai reparar. A gente preocupa-se muito com o que os outros reparam. É verdade ou não é? Essa não é uma vida profunda, essa é uma vida superficial. Irmãos, nós queremos ser profundos ou superficiais? Então não vamos nos enganar, não vamos nos iludir, querendo cumprir a lei, querendo fazer algo bacana, bonito, para os outros verem em nós mesmos. Não funciona. O homem foi feito para funcionar com o Espírito. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando você semeia? Quando você semeia?
Quando? O tempo todo estamos semeando. O viver do homem é um semear. O que você semeia vai desenvolver e vai ser colhido. Irmãos, é uma lei isso. Não é uma lei? O que você semeia, você colhe. É uma lei. Dá para fugir disso? Não. Então, irmão, sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Estamos semeando. Semeando para o Espírito. O que você faz é uma semeadura. O que você pensa é uma semeadura. O que você fala, você está semeando. Se você critica, está semeando ou não? Está semeando. Se você louva o Senhor, você está semeando ou não? Se você ora, está semeando? Se você lê, o que você lê é o que você está semeando. Você lê a Bíblia? Irmãos, como é importante ler a Bíblia. Veja que é uma semeadura. Você está semeando, lendo a Bíblia, você está semeando. Você está plantando a palavra de Deus dentro de você. Nós lemos um versículo que falou que a palavra de Deus implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Aleluia! Vamos semear lendo a palavra de Deus? O que você assiste? Aonde você vai? O que você frequenta? Tudo é uma semeadura. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então aqui, no versículo seguinte, vai ficar bem claro para nós quais são os tipos de semeadura que nós podemos ter. Correto? Vamos ler juntos então? Vamos lá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Se nós perguntarmos, quem quer corrupção? Ninguém levanta a mão. Se nós perguntarmos, quem quer vida eterna? Então levanta a mão aí. Quem quer vida eterna? O resultado de obter corrupção ou obter vida eterna é o que nós semeamos hoje. Irmãos, nós precisamos estar bem claros. O que você quer colher? Corrupção ou vida eterna? Tudo que você semear na carne, para a carne, você vai cumprir o propósito da carne. Mesmo que sejam as coisas aparentemente boas da carne, você vai colher corrupção. Mas, irmãos, o Senhor nos deu a oportunidade de hoje semearmos para o Espírito. Então, nós precisamos estar bem claros qual é o nosso alvo, qual é a nossa meta. É semear para a carne e colher corrupção, ou é semear para o Espírito e colher vida eterna? Então, eu vou perguntar para os irmãos. Qual é o seu alvo nesta manhã? Carne ou Espírito? Corrupção ou vida eterna? Amém? Esse alvo é para agora? É só para agora? É só para nós falarmos na reunião? Não. Esse alvo, irmãos, deve ser a nossa vida. Nossa vida deve sempre estar voltando para o Espírito, sempre andar no Espírito, viver no Espírito. Esses dias nós falamos aqui, ontem foi falado sobre o Santo dos Santos, irmãos, que é a figura do Antigo Testamento. No tabernáculo havia 3 lugares que os sacerdotes faziam serviços ali. Tinha o átrio exterior, onde eram trazidas as ofertas, eram imoladas ali.
eram oferecidas ao Senhor, mas depois os sacerdotes podiam entrar no outro cômodo do tabernáculo, que é o santo lugar, onde havia ali o candelabro, a mesa dos pães da proposição, e o que mais? O altar do incenso. Ali os sacerdotes podiam entrar. No lugar mais íntimo, mais reservado, onde havia a arca do testemunho, a arca da aliança, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, lá no Antigo Testamento. Uma vez por ano. Havia um véu separando o santo lugar do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Irmãos, quando fala véu, a gente pensa em algo assim, fininho, que fica esvoaçando assim. Não é assim, não. Era uma coisa pesada, uma cortinona mesmo, tá certo? Irmãos, só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar ali, mas tinha alguém que podia entrar. Moisés podia entrar. Moisés podia entrar ali, e o Senhor falou: ali virei a ti. Ali eu vou falar com você. Irmãos, esse é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O que aconteceu? O que aconteceu? Rasgou-se o véu! O Santo dos Santos está aberto. Você e eu podemos entrar no Santo dos Santos. Isso é o quê? Isso é o Espírito mesclado. O Senhor uniu-se ao meu espírito humano, e hoje, se eu quero ter comunhão com o Senhor, eu preciso estar no Espírito. Se eu quero semear para o Espírito, meu alvo é o Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Amém, irmãos? Não é só para reunião, mas é para o nosso viver diário. É importante que nós tenhamos essa percepção e esse desejo. Lembre, o que você semear, o que eu semear, eu vou colher. Então, saindo daqui, eu vou para minha casa. Lá, na minha casa, eu faço o quê? Eu abandono tudo. Agora eu vou tirar. Agora faço o que eu quero. Estou semeando para carne. Não é assim? Junto com os colegas de trabalho, eles estão lá criticando, estão falando coisas, e você está junto, fazendo a mesma coisa. O que você está fazendo? Semeando para a carne. Da carne se colhe corrupção, se colhe ruína. Mas, irmãos, nós precisamos ter um alvo. Essa é a palavra. Você e eu precisamos ter um alvo. Precisamos ter um desejo de seguir vivendo e andando no Espírito. Se eu estou trabalhando, devo trabalhar no Espírito. Se eu estou na cozinha, devo cozinhar no Espírito. Se eu estou cuidando dos meus filhos, devo fazer isso no Espírito. Se eu estou tendo comunhão com irmãos, no Espírito. Se eu estou servindo, no Espírito. Se eu estou ofertando, é no Espírito. O que mais, irmãos? Dirigindo, no trânsito, no maravilhoso trânsito de Piracicaba, onde todos dão seta. Mas eu devo estar no Espírito.
Puxa, os irmãos pegaram agora. Irmãos, estudando, né? Estudando no Espírito. Senhor Jesus. O mundo é feroz. Você não precisa procurar o mundo. O mundo vem. Apela a você para semear para a carne. Irmãos, qual é o nosso alvo? Volta para o Espírito. Vamos voltar para o Espírito. Deus preparou tudo isso para eu ficar na carne? Não. Deus preparou esse Espírito para eu andar no Espírito. De Deus não se zomba, irmãos. Eu não quero zombar de Deus. Eu quero valorizar o que Deus fez para mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nossa vida, ela é feita de relacionamentos, não é? Então, nós temos relacionamento com a nossa família, nós temos relacionamento com o esposo, esposa, nós temos relacionamento com os colegas de trabalho, mas o principal relacionamento qual é? Se o primeiro relacionamento, que é o principal, não estiver correto, os outros também vão seguir na mesma linha. Qual é o primeiro e principal relacionamento que nós devemos ter? É com o Senhor. Irmãos, vamos nos relacionar com Deus. Vamos ter comunhão com Deus. Vamos nos abrir ao Senhor. Vamos entrar, viver, morar no Santo dos Santos. Amém? Falei para os irmãos esses dias, nossa ida para o Espírito muitas vezes é reativa, não é? O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, estou no trânsito, né, como falaram, né? Estou no trânsito e alguém não deu seta, eu... Como um irmão ensinou, né? Como um irmão ensinou, não vou xingar que nem os outros xingam. Então eu abri o ouvido e falei, palhaço! Certo, não vamos xingar como os outros xingam. Mas se nós tivermos o Espírito, nem vamos xingar, né? Por isso que eu falo, às vezes é muito reativo, irmãos. Nós precisamos prestar atenção nisso, né? É muito reativo. Alguém falou alguma coisa, me feriu. Feriu, então preciso voltar para o Espírito. Irmãos, nós já devíamos estar no Espírito. Nós já devíamos andar no Espírito, viver no Espírito. Não é assim? Algum problema no serviço, porque não catou minha ideia, a minha opinião, quer fazer tudo do jeito dele ou dela. Então, bom, mas eu tenho que voltar para o Espírito, né? Então vou voltar. Irmãos, vou falar algo para você e para mim. Na verdade, o Espírito é o nosso lugar. Não é? Onde eu devia estar? No Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 9, leia junto comigo aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, fazer o bem. Irmãos, será que nós mudamos agora do espírito, de semear para o espírito, para tentar fazer o bem na carne? Será que é assim? Não. Ainda é fazer o bem no espírito. No espírito você faz o bem ou não? Veja aqui, versículo 22 do capítulo 5. Acompanhem comigo. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Irmão, você está no Espírito, você está dando fruto, não há lei. Você, aqui, o fruto do Espírito, aqui, benignidade. O que é benignidade? É fazer o bem. Veja, irmãos, fazer o bem, não é fazer o bem para nós mesmos, né? Você entende assim esse versículo? Acho que não, né? É fazer o bem para outros. Veja, aquele que semeia para a carne, não está preocupado em fazer o bem para outros. Preocupado com o bem-estar. Irmãos, quando nós estamos no Espírito, nós queremos fazer o bem. É ou não é? Queremos que os irmãos estejam bem, que os irmãos tenham bem-estar. Nós queremos ver o bem dos irmãos. E aqui, não é dissociado do versículo anterior, porque está seguindo a mesma linha, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo vamos colher, é o semear. Amém? Irmãos, vamos fazer o bem. Amém. Vamos fazer o bem? Amém. Aleluia. Amém. Se você está no Espírito, você não vai fazer o mal, você vai fazer o bem. Por isso, vamos semear para o Espírito. Versículo 10. Vamos ler juntos? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tudo que você semear vai afetar a família da fé. Tudo que você vive reflete como bênção ou não para a família da fé. Você crê nisso ou não? Se você anda no Espírito, se você tem esse alvo, irmãos, a família da fé vai ser beneficiada. Vai receber esse benefício. Se você não anda, a família da fé vai ser afetada também. Por isso, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. O bem que é semeado no Espírito. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem. Você e eu temos a carne e temos o Espírito. Nosso alvo é semear para o Espírito ou semear para a carne. Veja, aqui no capítulo 5, versículo 13. Olha aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você tem liberdade ou não? Tem ou não? Tem liberdade. Você pode escolher ou não? Podemos. Mas, irmãos, nessa manhã, nós queremos falar para você, realmente, tenha esse alvo. Assuma para você esse alvo. No seu dia a dia, momento após momento, semear para o Espírito. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Fazer o bem a todos, fazer o bem principalmente aos da família da fé. Sermos servos. Fazer o bem é servir, irmãos. Não é? Fazer o bem é cuidar. Como é necessário cuidarmos uns dos outros. Orar. Orar pelos irmãos. Orar é um semear. Não é? Você orou por essa reunião? Se você orou por essa reunião, está tendo uma colheita agora. Você orou por um serviço? Se você orou por um determinado serviço, vai colher também. Você orou por um determinado irmão? Irmão, vai ter colheita. Irmãos, é algo realmente maravilhoso quando a gente despende um tempo para orar pelos irmãos e
alguns irmãos que estão, você não está vendo, você ora por eles. Aí, em determinada reunião, você vê o irmão. É uma colheita boa ou não? É uma colheita maravilhosa. Irmãos, nós precisamos, eu não sei se é esse o termo, mas proteger os irmãos com oração. Nós precisamos salvar os irmãos com oração. Por isso, irmãos, vamos orar. Vamos orar pelas reuniões. Olha, está frio hoje, não está? Para ele ali não está. Não tem frio, né? Mas muitos poderiam falar, hoje, Senhor, me perdoe, Senhor. Mas a cama está tão boa, está quentinho. Demorou para esquentar, Senhor. Agora que está quente, vou ter que sair. Mas graças ao Senhor, você veio. Você veio para semear. Não é? Aleluia. Quem semeia no campo tem essa facilidade, né? Hoje não está bom, hoje eu vou ficar em casa. Pode? Não. Hein, Humberto? Pode escolher o dia que vai semear, cuidar? Não, né? Tem que ir lá cuidar e plantar. Irmãos, vamos semear para o Espírito. Mas continuando aqui, versículo 14 do capítulo 5 de Gálatas. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou muito feliz, porque vocês me amam como a vocês mesmos. Irmãos, muitas vezes a gente olha para nós ainda, né? Ainda lendo esse versículo, a gente pega, os irmãos têm que me amar. Não é assim? Mas é você amar, você fluir o amor, você dispensar o amor. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Ó Senhor Jesus. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ruína é o quê? Fruto é colheita do quê? Da carne. E aqui, irmãos, então nós temos as duas situações aqui. Vamos amar e cuidar dos irmãos. Voltando para o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade. O tempo oportuno é agora. Agora, irmãos, vamos manifestar nosso cuidado para com os irmãos. Vamos fazer o bem para os da família da fé. Então aí eu volto a falar. Se você lê a Bíblia em casa e ganhou um ponto, você semeou para o Espírito. Sabe, irmãos, quando você encontrar com o irmão, você tem algo para falar para ele, que é vida eterna. Quando fala de colher a vida eterna, não é, então nós vamos ter a vida sem fim. Não é isso. Irmãos, a vida eterna é a vida de Deus. São as riquezas da vida eterna, da vida divina, que você pode dispensar para os irmãos, se você semeou para o Espírito. Mas se você semeou para a carne, você vai dispensar o que para os irmãos? Carne. Irmãos, por isso nós precisamos semear. Sabe, por um lado essa reunião é uma semeadura, mas por outro lado também é o quê? É uma colheita. O que você desfrutou de Cristo, o que você desfrutou da palavra, o que eu desfrutei, estou trazendo para os irmãos. Minha oração eu trago, eu falo hinos, eu trago para os irmãos. Minha experiência eu trago para os irmãos. Isso é uma colheita gloriosa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é isso. Tá bom assim? Precisa falar mais alguma coisa? Vamos semear para o Espírito. Vamos ler novamente agora o título. Vamos lá.
Nosso alvo, andar no Espírito. Fala para quem está perto de você, eu quero ter esse alvo, irmão, andar no Espírito. E agora, você tem uma grande oportunidade de fazer o bem para os da família da fé. Trazer a sua porção para compartilhar com os irmãos. Lembrem-se, a mensagem já foi falada. Então, não precisa dar outra mensagem, mas traga a sua porção. Jesus é o Senhor! Põe os microfones aí para os irmãos compartilharem, por favor. Amém. Ó Senhor Jesus. Esse versículo que nós escutamos, Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Esse zombar aqui, quando eu vejo essa palavra, a gente lembra de caçoar, né? Tirar sarro. Mas acho que isso a gente não faz, né? Acho que esse tipo de zombaria com Deus, a gente não faz. E na mensagem, o Xande deixou claro para nós, o que é esse zombar? O que é? Deixou claro ou não? É andar na carne. É semear para a carne. Simplesmente isso, irmãos. Quando eu estou na minha carne, eu estou zombando de Deus. Parece algo tão simples, né? Mas o simples fato de eu estar na carne é uma zombaria para Deus. Então, por isso nós precisamos desse alvo, andar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu estou aqui para agradecer ao exército que oraram por mim, né? Foi um momento difícil, um momento, né, assim, com o Senhor me deu uma experiência, só que eu falo que mesmo na hora lá mais difícil que eu tive, eu só pedi para o Senhor, me socorre, não solta a minha mão. E do começo ao fim Ele esteve comigo. Eu tive em paz, eu senti as orações dos irmãos comigo. Eu sou muito nervosa para isso. E, no entanto, o Senhor, eu passei assim, sabe, em paz. Eu senti aquela paz. Eu não implorava pela vida. Eu, tipo assim, parece que o que o Senhor fizesse por mim, acontecesse o que acontecesse, o Senhor estava comigo. Então, foi uma coisa maravilhosa, mesmo sendo uma situação difícil, mas foi maravilhoso, porque eu senti tanto a presença do Senhor comigo. E as orações foi maravilhosa também, chegou a mim. Então, até eu falava, Milton ia me ver na UTI, eu falava, eu estou em paz. Só o que era difícil é que a hora não passava. Você olhava no relógio e a hora não andava. Mas, mesmo assim, o Senhor me manteve lá. Eu sabia que eu sentia que a igreja estava orando. Então eu agradeço de coração, agradeço ao Senhor. Eu tenho mais coisa para passar ainda, mas sei que o Senhor está cuidando de tudo. Ele cuidou do começo ao fim, da hora que eu entrei naquele hospital, a hora que eu saí. O Senhor esteve ali. É maravilhoso isso, irmão. Amém. Amém, irmãos. Muita, muita, muita alegria e gratidão. Esse versículo, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por um lado, é um dos versículos que eu mais gosto na palavra. Por outro lado, é um dos versículos que também me causa bastante temor e preocupação.
E hoje nós somos tão ajudados com relação a essa palavra. Nós vimos o quão prático é a nossa semeadura, o quão imediatas são as reações, são as respostas da nossa semeadura, né? E a todo tempo nós podemos semear para a vida eterna. Eu fiquei pensando, a vida eterna não é aquela vida que virá no futuro, mas é uma vida atemporal, é uma vida que é agora, que é a todo momento. Que o Senhor possa realmente, irmãos, mudar a nossa visão, que o Espírito é o nosso lugar, que é lá que nós devemos permanecer, que é aqui no Espírito que nós queremos estar. Obrigada, Senhor. Amém. Foi muito bom orar e ler com os irmãos. Queria falar isso, foi muito desfrutável. E naquele momento eu lembrei de um versículo de Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ao invés de zombar, eu quero ter temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Também lembrei de outros versículos. Primeiro Romanos, que a mente, a inclinação colocada no Espírito é vida e paz. Tudo tem uma consequência. Tudo tem um resultado. O que nós fazemos produz algo. O que eu fiz durante essa reunião produziu algo em mim ou não. O que eu deixei de fazer também produziu algo. Eu quero escolher bem, avaliar bem, considerar bem o que eu estou fazendo. E a melhor decisão que nós podemos tomar é estar no Espírito. E aqui em Hebreus capítulo 10, 19 até o 22 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Então não é ser... Foi falado de não ser passivo, ou neutro, ou reativo, mas ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Na King James fala que Ele nos descortinou. Então não existe mais um véu, uma cortina, mas nós podemos ter intrepidez para estar no Santo dos Santos. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, eu não quero ser passivo, reativo, mas eu quero ter iniciativa. Amém. Ter intrepidez para estar no Santo dos Santos. Essa é a melhor maneira de cuidar de mim e de cuidar dos irmãos. E, por fim, o que Paulo fala para Timóteo: toma posse da vida eterna. Então, irmãos, iniciativa para estar, andar e viver no Espírito. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Não reparem porque eu estou um pouquinho nervosa. Vou ver se eu consigo passar para os irmãos o que eu passei. Passei por uma situação muito difícil esses dias, mas me senti muito amada pelo Senhor, amada pelos irmãos, cuidada principalmente pelos da família da fé. A hora que a situação surgiu, assim, no início eu fiquei muito nervosa, fiquei muito mal, passei mal, mas comecei a invocar o nome do Senhor, o Senhor me deu paz, me deu sossego, já pedi oração no grupo das irmãs. Aquilo foi um conforto, consolo para mim, que a situação estava ali, não tinha ainda saído a situação. Mas eu sentia a paz dentro de mim, eu sentia essa paz que excede a todo entendimento. Então eu quero agradecer ao Senhor, aos irmãos, pelas orações, principalmente ao Senhor, por ter me dado paz, por ter me consolado, me confortado. Senhor Jesus, essa é a vida da igreja. Ó Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor por essas palavras, irmãos. Né? Nós ouvimos tudo hoje sobre o Espírito, né? E esse Espírito é maravilhoso, né? Porque Ele dá direção para nós, Ele nos corrige, Ele faz tudo em nós, né? Senhor Jesus. Mas eu tenho que estar sempre dependendo do Espírito, né? Nosso alvo, né?
Nosso alvo é Cristo Jesus, é o nosso Senhor. Estamos aqui para comer e beber do Senhor Jesus. Eu quero o Senhor, eu quero buscá-lo de todo o meu coração, toda a minha alma e com todo o meu entendimento, porque Ele foi o único que veio por mim. Ele derramou aquele sangue precioso por nós, né? Nosso Deus é maravilhoso, né? Ele se deu totalmente para nós e nós precisamos valorizar. Eu preciso valorizar mais e mais e mais. Senhor Jesus, né? Hoje eu estava embaixo das cobertas, o Alexandre falou de frio, eu estava embaixo das cobertas, bem quente, não vou, acho que vou assistir aqui. Daí o Davi saiu, foi, não falou nada para mim, eu levantei atrasada, Senhor Jesus. Daí eu, Senhor Jesus, sentei na cama, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ai, Senhor, eu vou... Ó, eu estava assim, irmãos, aí eu fico assim, eu queria a cama, estava igual o Jonas, querendo ir para Nínive, não querendo ir para Nínive. Senhor Jesus, mas o Senhor deu graça, né? Para me ouvir as palavras, porque o Senhor Jesus, Ele cuida tanto de nós, o tempo todo Ele cuida de nós. Amém. Ainda que nós estamos dando trabalho que nem criança, dando trabalho para Ele, Ele ainda está cuidando de nós, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Senhor Jesus, né? Então eu quero olhar para o alvo, esse alvo maravilhoso, eu olho para Ele, assim, Senhor, eu quero fugir do mal, fugir das coisas que não agradam o Senhor. Daniel sempre falava assim, aborrecer as coisas que Deus aborrece e amar o que o Senhor ama. Então nós temos que estar cheio de Cristo, amém, cheio desse amor de Deus. Senhor Jesus, o teu amor dentro de nós, para nós praticar essa palavra maravilhosa, é com Cristo em nós. Então que o Senhor cresça em nós. Senhor Jesus, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece nós de dentro para fora e nós queremos viver o Senhor. Senhor Jesus, porque às vezes também fica, aquilo é religião, aquilo. Não quero saber de religião, quero saber de Cristo. Senhor, o Senhor está crescendo em mim? Se não tiver, cresce. E eu gosto muito do versículo que fala assim, Senhor Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos Ele morada. Daí eu falo assim, Senhor, faz morada em mim. O Senhor mora em nós, Satanás não tem vez em nós não, Senhor Jesus, só Deus que tem. Amém, irmãos? Então nós temos que tomar o Senhor todo dia, todo instante. Porque um minutinho que a gente tira bobeira, o inimigo vem. Porque a gente está vivendo tempos finais. Senhor dá graça para nós, né? Ele é a nossa graça. Senhor Jesus. Então é invocar o Senhor mesmo, é comer o Senhor, é beber do Senhor. Senhor Jesus. E eu agradecer ao Senhor também, porque umas irmãs foram em casa ontem, eu fiquei muito feliz com a visita, né? Amém. E nós oramos, né? Tivemos comunhão, isso que o Senhor quer. Comunhão, orar, ler a palavra, comer, beber, cantar e louvar o nosso Deus que deu vida para nós. Senhor Jesus, é isso que eu quero o Senhor. Senhor, eu te quero. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, que palavra de encorajamento, de bondade que o Senhor tem por nós, né? De passar essa palavra, né? De você amar o próximo, né? E ali o título muito chamativo, né? Nosso alvo, né? Nós não temos outro alvo, não ser andar no Espírito, porque a carne, ela não combina com o Espírito. O Senhor já explicou, já mostrou para nós isso. Então, nós temos que andar no Espírito. É como o irmão Alexandre falou, se tem um pensamento, alguma atitude na sua carne, volte para o Espírito. Lá é o nosso lugar, é o meu lugar. Muitas vezes as coisas não estão andando bem, daí eu... Mas onde eu estou? Estou na carne, né? Eu me arrependo, volto ao Senhor, coloco a situação diante do Senhor, eu tenho paz. Como é bom ter paz, irmãos, né? Mas só se estivermos no Espírito, né? Então, você quer amar o seu próximo, como o irmão, nós estamos lendo esse livro de oração, né, do Itinili. É muito rico, que está falando tudo, o começo, tudo que você for fazer, visitar, é tudo oração. Nós estamos aprendendo isso e o irmão veio hoje falar mais forte para a gente. Nós temos que orar. Orar pelos irmãos, sentir a dor do irmão. Quando o irmão coloca alguma coisa no relógio de oração, eu tenho vontade de pegar meu carro e ir lá onde a pessoa está, ir lá conversar. Porque no celular não dá para você falar tudo que você quer falar, expressar. Mas a gente sente a dor. Quando é de alegria, né, que a Ju está aí, graças ao Senhor, então a gente vê que a oração tem poder, né? E nós temos que permanecer no Espírito. Na minha vida eu vejo, lutei muito, muitas vezes demorava. Nossa, por que não muda? Claro, não voltava para o Espírito, né? Daí eu aprendo agora, demora, a situação já vem, eu me volto ao Senhor. Eu me volto, fico no Espírito, falo, é esse lugar, é esse alvo aqui, ó, que eu tenho que ficar e não sair. É permanecer no Espírito. Amém.
Amém, Senhor Jesus. Queria compartilhar o que eu desfrutei, né? Realmente a questão de não zombar do Senhor, né? Eu vejo que todos os dias eu preciso me arrepender, porque todos os dias eu zombo do Senhor. Né? O caçador até comentou, né, de andar na carne, claro, Alexandre compartilhando, mas o andar na carne, você já está zombando do Senhor. Então, às vezes, até diante do Senhor, pode ser que a gente pense que não tenha nada para se arrepender. Então, ó Senhor Jesus, pelo fato de nós estarmos ausentes do Espírito, né? E aí é o que o Alexandre falou, né? Não tem murismo, né? Não dá para ficar em cima do muro. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Mas aqui a mensagem, irmãos, não é para nós olharmos para trás. O alvo, normalmente, ele está sempre à frente. Né? Graças ao Senhor, Ele vem com a sua palavra, Ele vem com o seu amor, para que nós, olhando para frente, nós possamos andar de acordo com a vontade dEle. Né? Senhor Jesus. E aqui só na questão do semear, né? Então, o que nós semeamos, né? Produz, né? Nós podemos semear para a carne ou para a vida eterna. E de um modo prático, né? Enquanto o Alexandre estava falando, compartilhando, eu lembrei de algumas coisas que podem me fazer viver no Espírito. Semear para o Espírito. Invocar o nome do Senhor. Ler a palavra. Ouvir os hinos. Ler e orar. Ter comunhão na palavra com os irmãos. Ter comunhão na palavra individual. Né? Estudar sobre as coisas espirituais. Né? Se aprofundar. Não ser superficiais, mas profundos. Senhor Jesus, servir na igreja, pregar o evangelho, cuidar das pessoas, compartilhar as mensagens. Tudo isso é semear para o Espírito. Né? E, por final, eu queria deixar para os irmãos. Vocês já viram laranjeira da maçã? Não existe isso. Se você planta laranja, vai colher laranja. Se você semeia para o Espírito, você colhe vida eterna. Ó Senhor Jesus, que essa seja a nossa meta. Amém. Acredito que depois dessa mensagem, nós somos completamente esclarecidos, né? Nós não podemos chegar diante do Senhor um dia e falar, eu fui enganado. Não é verdade? Aqui fala, não vos enganeis. De Deus não se zomba. E Paulo, irmãos, ele está falando isso dentro de um contexto que vem desde o capítulo 1, de um histórico, de uma situação das igrejas na Galácia, que eles estavam se desviando do Espírito, eles estavam apostatando da fé, eles estavam procurando, por meio da lei, praticar a sua justiça por meio da lei, né? Enquanto que a justiça que nós devemos praticar é uma justiça que decorre da nossa fé. Quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos em Cristo, tudo que nós fazemos é algo que decorre da fé, é justo, estamos justificados diante do Senhor. Então, irmãos, quando nós não estamos dentro desse padrão, o que acontece conosco, irmãos? Nós estamos zombando do Senhor. É como se nós estivéssemos zombando do Senhor. E aqui, por fim, o versículo 10, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a vida da igreja, irmãos, realmente é um viver de semear. E a vida da igreja, nós precisamos aproveitar a porta da oportunidade, a janela das oportunidades, para poder fazer o bem aos irmãos, à família da fé. Amém, irmãos? Não sei qual a experiência dos irmãos, mas eu vou contar a minha, né? A gente tem passamos recentemente tempos tão difíceis, né? Mas, irmãos, eu estou assim muito impactada com os estudos recentes dos livros da
por exemplo, antigamente eu tinha caderno de anotação, né? Mas eu mudei o meu costume, né? Eu tenho essa Bíblia mais antiga e eu passei a anotar. Mas está assim toda rabiscada nos livros que os irmãos passaram. Então, eu vou acompanhando no versículo por versículo, assim, para não perder nada. E aí, aquilo vai me enriquecendo, vai me constituindo aquele livro. Antes eu pensava, Gálatas, os judaizantes iam lá falar sobre a lei, os frutos do Espírito. Era alguma das coisas, poucas coisas que eu lembrava de Gálatas. Mas agora, com esse estudo, irmãos, quão rico o Espírito, quão valorizável é esse Espírito na nossa vida prática, como nós temos que ter esse andar, esse viver, viver da fé. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor. Amém. E esse momento agora é de tanto aprendizado, tanta riqueza nesses livros, irmãos. Nós temos lido Filipenses, Gálatas, esses que os irmãos têm elaborado na palavra, graças ao Senhor, graças ao apóstolo Paulo, tornou tudo tão claro, tanta sabedoria, a profundidade da sabedoria. Nós conversamos, ouvimos sobre isso hoje, né? E os irmãos que elaboram na palavra, e os irmãos que têm vindo a essa esfera de comunhão, que puxa o Espírito para dentro de nós, né? Que o Senhor possa, irmãos, continuar nos abençoando. Não vamos perder reunião, não vamos perder a palavra. Se não podemos vir, podemos ouvir depois, podemos ruminar a palavra. Que o Senhor possa nos constituir para a vida eterna. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu, como sempre, todas as reuniões nós aprendemos muito, né? E hoje eu aprendi mais uma vez, mas foi muito claro para mim, porque eu tinha muita dúvida. De Deus não se zomba. Eu achava que de zombar é você xingar, você, sabe? E não é, né? De Deus não se zomba é você estar na carne. De Deus não se zomba é você não estar no Espírito. Então eu ganhei muito nisso. De Deus não se zomba. Sobre o véu também, né? Que eu achava que era um véuzinho, assim, que meu irmão falou, né? Mas era um véu pesado, muito pesado. E eu acredito que entre todos os homens, só Moisés podia entrar. Então você vê como que Moisés tinha que ser uma pessoa muito pura. Moisés tinha que ser um homem de luz mesmo. Antes de ele entrar no véu, ele já tinha essa luz. E como ele entrava uma vez por ano, entendeu? Então eu creio que ele vivia o ano inteiro, né, voltada para o Senhor, para o Espírito, para ter condições de entrar naquele véu, de passar para aquele véu. E esse peso era carregado durante o ano todo. E eu tenho certeza que quando Moisés entrava, o Senhor tirava todo aquele peso dele, que ele voltava com mais luz ainda para todos os irmãos, né? Então, eu agradeço muito ao Senhor por todas as reuniões. E outra coisa que eu também faço, não sei se todas as donas de casa fazem, mas eu faço. Assim, quando eu vou arrumar a cozinha, quando eu vou cozinhar, depois tem aquela cozinha, depois tem o micro, depois tem o fogão, depois tem o chão. Vou lá para a lavanderia, aquele monte de roupa, tem que lavar, tem que pendurar. Eu falo, Senhor Jesus. Aí eu murmuro, eu falo, eu não aguento mais. Eu não faço questão de cozinhar, mas arrumar a cozinha todo dia, banheiro todo dia, sabe? Senhor, não aguento, né? Então, na verdade, eu também estou zombando de Deus. Mas eu clamo ao Senhor nessa hora. Então, eu falo, Senhor, me dá força, me dá energia, eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo. Aí eu fico conversando com ele, eu não queria fazer isso, eu sou artista plástico, eu quero estar pintando, eu quero estar ganhando dinheiro. Aqui eu não ganho nada, né? Cozinha, arruma e tal. Mas eu tenho isso de bom também, eu estou sempre falando com o Senhor. Tanto que meu marido chega e fala, Cida, está falando sozinha de novo? Né? Daí eu falei, eu falo sozinha. Mas agora você está falando com quem? Não, agora estou falando comigo mesmo. Eu falo com minha consciência, com meu pensamento.
né? E às vezes eu falo com a minha consciência, falei, cuidado, Senhor, senão sai coisa que não é para falar em alta. Mas eu vivo trabalhando em mim, em todo tempo e lugar, sabe? Então, eu vejo que o Senhor está trabalhando em mim, está tirando minhas dúvidas, porque eu faço pergunta para Ele naquela hora. E eu também vou me encontrando. E a hora que eu estou muito cansada, muito cheia, eu não aguento esse tanque, eu não aguento essa cozinha. Aí eu ponho uma palavra, eu volto. Eu ouço as mensagens dos irmãos, e ali eu nem percebo arrumar a cozinha. Eu não percebo lavar as roupas, sabe? E no tanque não dá muito para você ouvir, então eu ponho o fone de ouvido, né? E ali ponho uma pochete e eu vou lavando roupa e vou ouvindo a mensagem. Então, louvado seja o Senhor pela reunião, louvado seja o Senhor que me trouxe aqui, que Ele me traga sempre. Amém, irmãos. Interessante que nessa manhã nós fomos encorajados e nós semeamos ou para a carne, que começa assim, né? Ou para o espírito. Aí eu lembrei de Elias, lá em 1 Reis 18:21, ele disse ao povo: por que vocês estão cocheando entre dois caminhos? Se é a Deus, servir a Deus, mas se é Baal, que o siga. Irmãos, nós queremos estar seguindo o Senhor, semeando no Espírito. E zombar, vai zombar de Deus? Como se zomba do homem? Eu lembrei de uma conversa, quero ser rápido, do amigo, um dos amigos de Jó, chamado Zofar, acusando Jó. Então Jó também responde, na sua resposta, ele diz assim: ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombaríeis dele como se zomba de um homem qualquer? Irmãos, zombar de homem é uma coisa, mas zombar de Deus é complicado, irmãos. Basta que não estejamos semeando para o Espírito, já estamos zombando de Deus. Até mesmo fazendo e falando coisas boas, mas é a carne boa, e para Deus isso não vale absolutamente nada. Então, a lição que nos ficou é semearmos visando, objetivando o Espírito, porque dele nós colheremos vida eterna. Amém. Eu não sou tão crescido quanto o Tito. Amém. Nós temos alguns avisos, gostaria que os irmãos prestassem atenção. Um aviso da recepção e estacionamento. Hoje, às 12h15, após o almoço, aqui no salão mesmo, haverá uma comunhão com todos os irmãos e irmãs que servem a recepção e no estacionamento. E a presença de todos é importante. Também aqueles que querem servir, né? Aqueles que querem servir também não estão servindo, mas querem servir, podem participar também dessa comunhão. Amém? Tem mais avisos ali para colocar? Esse aviso é o Vinícius que vai dar. Tem que subir de novo. Pode deixar, João. Tá bom, eu dou uma baixada aqui. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje é o último dia de nós fazermos as inscrições para Férias com Jesus. Talvez alguns os irmãos estejam preocupados em fazer o pagamento, né? O pagamento pode ser feito até o final do mês. Então, o que a gente precisa é listar os nomes para a gente fazer os preparativos. Então, o pagamento pode ser via Pix e também a gente está fazendo pagamento via cartão, tá bom? E o que a gente vai ter, né, nesse evento? A gente vai ter brincadeiras, gincanas, oficinas, passeio, louvor, teatro. E o que nós vamos fazer em tudo isso? Semear. Então não é apenas, é férias, né? É brincadeira, é diversão. Não, é um semear, irmãos. Se nossos filhos ficarem em casa, o que eles vão fazer? É TV, é celular,
Então, eles precisam receber essa semente. Então, nós precisamos investir, né? Se alguém também tiver dificuldade em fazer o pagamento, vem falar com a gente, que isso não seja impedimento, tá bom? Então, vamos usar esse momento para semear nas nossas crianças. E também, aí no domingo, no último domingo, a gente vai ter algo especial para apresentar para os irmãos. Amém? Então, a gente vai ficar aqui nas inscrições e também recebendo os pagamentos para quem já for fazer. Aleluia? Jesus é Senhor. Amém. Também ainda dá tempo, né, de fazer a inscrição? Dá tempo até amanhã. Inscrição para a Conferência de Jovens e Adolescentes, que vai ser do dia 10 ao dia 13 em Uberaba, 10 a 13 de julho. Por favor, procurem os irmãos Ari Cardoso e o Matheus Marçal. Hoje à tarde também haverá a reunião dos jovens aqui na Casa 1, às 17 horas, comendo e bebendo de Cristo. Aleluia. Também eu queria encorajar os pais das crianças, que hoje nós vamos começar a ensaiar a questão do teatro. Não vai ser aqui em cima, vai ser numa das salas lá embaixo, tá? Mas é o primeiro momento e vai precisar de todos os pais, queremos que todos os pais participem. Os pais das crianças mesmo, tá? É da classe A, B e C, tá bom? Então todos os pais, depois do almoço, a gente vai ter esse ensaio. Amém? Ó Senhor Jesus. Tito, você pode passar aqui o informe dos irmãos que estão enfermos e também orar? É uma honra. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. O semear, através das orações, é fundamental também, como o caso da Jussara, da Eliana, certo? De vários irmãos. Então, nós temos aqui a irmã Mires, né? Não pode esquecer dela, viu? A nossa nonagenária aí, ó. Está firme na reunião, venceu a cama. Aleluia, irmão. Esse é um exemplo para nós, tá certo? Então, lembrando também, obrigado. Lembrando também, irmãos, o nosso querido irmão Pedro, né? O caso dele ainda inspira cuidados, ainda é grave, né? Acho que ontem mesmo falei com o William, falei com a Sandra, e ela disse que nós temos que orar ainda, né? Temos que continuar em oração para que o Senhor recupere o nosso irmão, tá bom? E tem vários irmãos, graças a Deus, que pelas orações, né, foram restaurados, estão sendo restaurados, alguns já na reunião como resultado da oração do nosso semear. Isso é bom demais, né, irmãos? Então, vamos orar pelos irmãos. Pois não. Irmãos, se você está com sintoma de gripe, está se sentindo fragilizado e tudo mais, use máscara. Porque se você se expor muito, o seu quadro pode piorar muito. Tá certo? Então, se você não estiver bem, tem um monte de vírus aí, irmãos, sendo espalhado para tudo quanto é lado. Então, se você está com a sua resistência mais baixa, use máscara para se proteger, tá bom? Amém. Senhor Jesus, nós queremos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, nesse momento, nós oramos em favor dos nossos irmãos que estão enfermados, que estão hospitalizados, ou mesmo em casa, em tratamento. Nós pedimos por esses amados santos, são os nossos queridos e amados irmãos, e nós queremos vê-los na reunião. Então, Senhor, que as nossas orações como semeadura possa ter um resultado, uma ceifa, uma colheita, Senhor, positivo. Queremos estar semeando no Espírito e para o Espírito, e do Espírito queremos colher vida eterna. Ó Senhor Jesus, então seja com o nosso irmão Pedro, que está ali no hospital, Senhor, inspirando cuidados. Sejam também com os irmãos que estão em casa, Senhor, em recuperação, em tratamento. Lembra de cada um deles. Nós oramos, Senhor. Podemos esquecer de alguns, mas o Senhor não esquece.
O Senhor sabe, o Senhor esquadrinha, o Senhor vai a fundo, no mais íntimo do ser humano. Então nós estamos aqui, Senhor, que essa nossa oração possa subir como incenso à Tua presença e possa retornar na vida desses santos como uma chuva serôdia, como um orvalho, como um bálsamo, como um consolo para todos eles e também para todos nós que fazemos parte da Tua família. Aleluia! Senhor Jesus!